Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler os versos 39 a 46. Nós vamos falar de duas temáticas assim, muito em voga, muito presente nos dias de hoje, que é a oração. Há um movimento de oração no Brasil todo. Há um movimento pela oração da madrugada. E no próximo dia 7 de setembro, esse movimento vai se intensificar para uma oração pela nossa pátria. E eu queria que você já tivesse preparado para isso. Hoje são 2.400 igrejas no Brasil que têm orado durante a madrugada. Mas independente de ser a oração pela madrugada, a oração se torna algo muito importante. Nós vamos ver isso, inclusive, na vida de Jesus. E também o processo da ansiedade, que a gente sempre coloca como porta de entrada das doenças psicossomáticas. Hoje os especialistas olham dessa forma, mas que já tem alguns estudos que falam daquelas pessoas que têm uma vida de oração, elas de certa forma são menos propensas a andar nessa ansiedade. E nós vamos perceber isso. Então Lucas capítulo 22, versículos 39 até 46, diz assim a palavra do Senhor. E retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: orai, para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que lhes apareceu um anjo do céu que o encorajava. E, em grande agonia, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza, e exortou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais a cair em tentação. Senhor, ministra-nos nesta hora, fala cada vez mais aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poderia sentar, irmãos e irmãs? Sabe, meu irmão, minha irmã, quando a gente começa a falar sobre esse processo de oração, a gente precisa entender que existem algumas características da oração, como, por exemplo, o processo da intercessão. É quando nós colocamos de Deus a vida do nosso filho, da nossa filha, esposa, esposo, irmão que está necessitado, pastor, pastora, amigos, membros da igreja. A gente vai nos colocando nesse interpor entre nós e o Senhor para que a graça se manifeste. Mas essa oração que está sendo colocada aqui, ela não se coloca como uma oração intercessória. E essa talvez seja a grande dificuldade que nós entendemos. Mas é um processo que eu me coloco na ação, na graça do Senhor sobre a minha vida. É o momento então que eu sou trabalhado pelo Senhor. E de novo eu disse isso e quero repetir. Hoje há estudos, inclusive não de ordem evangélica, não de ordem cristã, mas que falam justamente isso, que se todas as pessoas orassem, provavelmente o nível de ansiedade seria muito menor. As pessoas seriam muito menos acometidas de doenças psicossomáticas. Porque é um momento de uma análise, é um momento de uma reflexão e um momento de confrontação. E que se todas as pessoas levantassem e a primeira atitude fosse a oração, provavelmente a gente lidaria com muito menos problemas nessa relação. Mas existe uma série de situações as quais muitas vezes a gente se depara com essa dificuldade, e a oração ainda é algo que falava-se há 20, 30, 40, 50 anos atrás, mas hoje nós falamos ainda da necessidade dos crentes em orar. E me leva a pensar que muitas vezes nós sofremos porque nós queremos, ou sofremos porque nós não tomamos uma postura adequada em algumas situações. Mas essa possibilidade de encontrar a graça do Senhor, de encontrar a manifestação de Deus, é algo real. Existe um processo que nós vamos interceder. Eu, por exemplo, vou precisar começar a interceder para eu poder ir na reunião dos homens, aliás, na pescaria dos homens. Porque vai ser bem no dia do meu aniversário de casamento, Alex. Mas, graças a Deus, minha mulher, como a gente é muito romântico,
muito romântico. A gente vai começar uma semana antes, lá em comemoração, todos os dias. Alguma coisa vai acontecer para que eu possa ir até a pescaria. Mas graças a Deus pela mulher que eu tenho. O fato é que parece que, eu falei esse negócio, mas parece que tem alguns aqui que vai ter uma oração ainda um pouquinho mais forte que a minha, porque a esposa já olhou meio de olho torto, mas esse faz parte desse processo. Mas eu queria de novo enfatizar essa oração, que é o encontro de nós com o Senhor. E geralmente esse encontro a sós. Aliás, quem é mestre em fazer isso, quem é mestre nesse processo de oração, é o próprio Jesus. Eu falava no culto da madrugada, de sexta-feira passada, num texto que se encontra lá em Mateus capítulo 14, de Jesus, quando ele fica sabendo da morte de João Batista, ele se retira. Ele tinha proximidade de parentesco, ele tinha proximidade de sentimento, então ele vai para um lugar e começa a orar. E Jesus utiliza de alguns mecanismos da oração. E eu digo que o primeiro mecanismo de oração que Jesus utiliza é a expressão dos seus sentimentos. Jesus não esconde seus sentimentos, ao contrário de nós, que muitas vezes, até pela falta de confiança, temos uma grande dificuldade de expressar aquilo que nós estamos sentindo. Nós simplesmente colocamos alguma coisa quando nos vai bem. Eu sempre externo para vocês a minha preocupação como as pessoas lidam com a mídia social, como por exemplo o Facebook, a necessidade que as pessoas têm de expressar o que ela está fazendo. Até parece que está tentando nos convencer de alguma coisa, está tentando nos convencer que tudo vai bem, ou convencer a si próprio a essa situação. Mas Jesus não tem essa dificuldade, ele vai ao Pai e ele ora, ele expressa. Se está tudo bem, ele diz, graças te dou, louvado seja o teu nome. Mas se tudo não está bem, ele vai expressar a sua amargura. A segunda coisa é que Jesus utiliza da oração como um mecanismo de encontrar com a realidade, de ter aquele assimilação daquele processo. Ele tinha acabado de ouvir que João Batista tinha morrido, e da mesma forma que nós recebemos uma notícia ruim, nós levamos aquele tempo, e a oração nos ajuda a entender, a absorver esse impacto que muitas vezes nós lidamos, e lidamos constantemente, lidamos a todos os dias praticamente. E a terceira coisa é que Jesus retoma o seu ministério. Ele vai lá, expressa suas emoções, ele tem a noção da realidade, e depois ele se levanta para prosseguir. E quem tem essa prática de oração sabe que é bem assim. Quantas vezes nós não chegamos, inclusive no culto da madrugada, completamente entristecidos, preocupados com aquilo que iria acontecer durante o dia, naquele final de semana, e a gente se coloca diante do Senhor e chora na presença do Senhor. Daqui a pouco a gente vai se sentindo acalmado, e quando nós nos levantamos, nós estamos prontos para enfrentar todas as circunstâncias. É claro que não dá para esperar um dia específico na semana para fazer isso, mas o ideal é que constantemente nós estejamos na presença do Senhor, mas a oração tem esse poder, e o mecanismo que Jesus utiliza para isso, esses 3 mecanismos, nos dá uma qualidade de vida. Jesus procura essa qualidade, essa prática de vida, por isso ele lida com isso. Então Jesus lida com a tristeza, lida com as dificuldades de forma saudável, porque ele entende esse propósito. Mas especificamente no texto que nós estamos lendo, há um momento em que Jesus novamente estava passando por uma situação muito crítica. Ele já estava ali na última noite antes de passar por todo o sacrifício, por todas as dificuldades que estavam permeando a sua morte de cruz. Tem alguns sentimentos que ficam meio que latentes e ficam muito evidentes. Jesus estava completamente tenso. O próprio texto narra isso. Jesus estava completamente entristecido. O equivalente a esse texto lá em Mateus vai falar que Jesus estava nessa agonia de tristeza. E ele vai dizer ainda mais profundo que Jesus estava passando por um momento de tristeza de morte. Não é que Jesus estava com depressão, até porque depressão precisa ter um período mais alongado para esse processo para se estabelecer. Mas vamos entender que aquele momento que talvez a morte fosse muito mais simples do que aquilo que ele estava enfrentando, ou daquilo que ele enfrentaria no dia seguinte. Então ele estava completamente angustiado. Além dessa situação, ele tinha acabado de ser traído, ou naquele momento estava sendo traído, por uma das pessoas que ele dedicou a sua vida, dedicou os seus ensinos, pessoa a qual ele gastou tempo, estava traindo a troco de algumas moedas de prata. Então todo esse sentimento vai envolvendo a Jesus, e principalmente ele vai lidar com a sua ansiedade, porque como que é saber que no outro dia você enfrentaria chibatadas, enfrentaria cusparada,
enfrentaria a nudez, enfrentaria a cruz e não andar ansioso. Jesus vai lidar com a sua ansiedade. E por causa justamente dessa situação, então ele se retira. Ele pega os seus discípulos, os mais chegados, vai até um ambiente, vai até o Monte das Oliveiras. E ali, mesmo com os seus discípulos, ele pede para eles esperarem um pouco, e ele anda mais 30 metros, e ali ele começa a se colocar em oração. Ali ele começa a se colocar na presença de Deus. Ali ele estava expressando todos os seus sentimentos e usando os mecanismos que falei anteriormente. Ele vai trabalhando isso na sua vida porque ele precisava lidar com toda essa situação. Mas aí, nesse processo todo, você começa a perceber que essa oração não era intercessória, como diversas vezes Jesus os fez. Como era comum, inclusive, lá no Monte das Oliveiras, uma vez que aquele local dava a visão para a cidade, dava a visão para o templo. Então Jesus intercedeu algumas vezes pelas pessoas, mas naquele momento era Ele e Deus. E eu vou dizer para você, tem momento, meus irmãos e minhas irmãs, que a intercessão do teu irmão, da tua irmã, do teu pastor, da tua pastora, vai ser muito benéfica. Mas existem alguns momentos que a gente precisa resolver no individual com Deus. Tem alguns momentos que nós precisamos entrar nesta batalha, porque é algo dentro de mim, há algo dentro do meu coração, e que nenhuma posição de oração tem mais eficácia do que a minha própria posição. Até porque o Espírito de Deus vai manifestando isso. Até porque tem algumas coisas que é pessoalmente que nós temos que assimilar. Que existem algumas coisas que é o construir da nossa fé que vai sendo resolvido por isso. A fé é alguma coisa que ela não é transferível. Então a fé que é nutrida em cada um dos nossos corações, Deus vai trabalhando e ela é suficiente para lidar com algumas coisas. E a gente precisa ter a clareza de tudo isso. Então Jesus vai para aquele lugar, como nós deveríamos sempre buscar, um confronto da nossa ansiedade. Jesus vai confrontar a sua ansiedade. E naquele contexto todo, e eu imagino que nós já vivemos momentos como esse, tem 3 benefícios aos quais esse texto refere para nós, demonstra para nós. E o primeiro dele está no versículo de número 40. Jesus diz primeiro aos seus discípulos, direcionado aos seus discípulos: gente, vão orar para que vocês não venham a cair em tentação. Venha orar para que vocês não sejam envolvidos por aquilo que está vindo de fora. Porque presta atenção, a tentação é um processo que vem de fora, que tem uma ligação conosco, mas é um processo que vem de fora. É interessante quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos confrontar algumas circunstâncias. A primeira delas é entender que Deus não tenta ninguém. O texto de Tiago vai falar exatamente isso. Deus não é homem para tentar ninguém. Então, sendo esta uma verdade, da onde vem a tentação? Da onde vem a tentação? Primeiro momento, vem do maligno. O maligno tenta ocupar um espaço que muitas vezes nos é dado. Há um escritor que vai dizer o seguinte, que das três essências que nós podemos ter ou vivenciar, obviamente nós podemos excluir Deus, porque Deus não tenta ninguém, mas as outras duas, que é o maligno e é a nossa própria carne, elas estão presentes num processo de tentação. Então o diabo tenta contra nós, há um processo ao qual demonstra a nossa fragilidade. Então a tentação não é nada mais, nada menos, do momento em que a minha fragilidade como ser humano é exposta. E eu sempre brinco com os adolescentes na sala de aula, é que o diabo não vai me tentar com quiabo e com jiló. Talvez alguns sejam tentados com quiabo e jiló, porque eu não gosto de quiabo e jiló. Que a quem gosta, pode ser. Mas Deus vai tentar justamente, aliás, Deus não tenta ninguém, mas o diabo vai tentar justamente no processo a qual eu encontro fragilidade, naquilo que eu gosto, naquilo que é um objetivo da minha vida. Então, frequentemente, nós lidamos sobre esse processo. Esse mesmo escritor vai dizer o seguinte a respeito de tentação. A tentação é inevitável, porque nós, seres humanos, somos frágeis e falhos. Então, não há como evitar a tentação. O diabo está ao nosso derredor. E nós damos sempre alguma coisa que demonstra a nossa fraqueza. Mas também ele vai dizer, apesar de ser inevitável, ela é identificável.
Porque se eu conheço o meu ser, e eu conheço as minhas fraquezas, eu conheço a minha limitação, eu vou confrontá-las na presença do Senhor. Eu vou pô-las em oração, eu vou pô-las diante de Deus. Então esse processo fica cada vez mais evidente e claro em mim. É possível identificar, mas ele vai dizer uma última coisa, que o processo de tentação caminha para o pecado e caminha pela morte. Mas deixa eu fazer mais uma coisa para você. Tentação ainda não é pecado. O pecado é quando eu venha sucumbir à tentação. A tentação é o limite ali que alguma coisa está demonstrando um lado fraco meu. Mas isso ainda não é pecado, até porque o pecado ele se torna consciente, é uma decisão própria minha. Mas frequentemente eu estou nesse ambiente, e quando eu peco, então logo a morte se aproxima, porque ela é uma consequência desse pecado. Mas é importante nós também entendermos todo esse processo, que a Bíblia não diz que não virá tentação sobre nós. Até porque a tentação se estabeleceu em cima do próprio Jesus, lá em Lucas 4. Mas a grande questão que ele vai dizer é que você precisava orar para não cair em tentação. Para que nós não viéssemos a sucumbir à tentação. E o interessante dentro desse contexto é que Jesus, de novo, ele fala para os seus discípulos. E quando ele fala para os seus discípulos ainda estavam muito impressionados com aquilo que estava acontecendo. Eles estão olhando para Jesus, eles sentem e percebem a tensão de Jesus, eles percebem que Jesus não está como em outros momentos, e ali eles começam a se questionar. E talvez os grandes processos de tentação era a incredulidade, porque naquele momento era medido até que ponto eles criam em Jesus. E aí tinha um outro aspecto ainda como crença. Será que eles iam crer na palavra, crer em Deus, ou eles iam crer naquilo que eles estavam vendo? Porque naquele momento eles estavam vendo o sofrimento, naquele momento eles estavam vendo uma dificuldade de Jesus. Como é que eles lidariam com tudo isso? Então esse processo da tentação em nós fica evidenciando a nossa incredulidade. Mas além disso, evidencia também o nosso medo. E eu espero que você já tenha maturidade o suficiente de não negar que você tem medo. Eu sempre digo assim, eu sempre disse que eu não tenho medo de morte, da minha morte. Até o dia que eu fui fazer um seguro de vida. O seguro de vida não é para mim, mas ele evidencia que eu tenho medo de morrer por causa dos meus filhos, por causa da minha esposa, por causa das pessoas que estão à minha volta. Então a gente vai lidando com isso, a gente vai evitando, vai tentando prolongar esse processo. Existem alguns medos que a gente tem dificuldade de admitir. Talvez a gente tenha dificuldade de admitir que tenha medo de falhar enquanto marido, tenha medo de falhar enquanto esposa. Talvez a gente tenha dificuldade de admitir que nós temos medo em falhar enquanto pai, enquanto mãe. Às vezes a gente tem dificuldade de admitir que nós temos medo de falhar enquanto pastor, enquanto obreiro, que a gente tem medo de falhar enquanto cristão, enquanto cidadão. Mas quando a gente coloca isso diante de Deus e trabalha isso nas nossas vidas, tudo isso vai sendo transformado, porque nós não vamos sendo dominados por essas coisas. Então nós somos tentados constantemente. Você não é só tentado a comer alguma coisa que você não pode. Você não é só tentado a olhar para uma mulher, para um homem que você não deve. Nós somos tentados na nossa fé, nós somos tentados no foco da nossa vida constantemente. Por isso a necessidade de focar diante do Senhor. Jesus diz aos seus discípulos, e se você prestar bem atenção, ele diz por 2 vezes, orai para que não venham cair em tentação. Mas parece que os discípulos não obedecem muito, parece crente moderno. E eles estão lá dormindo. E algumas coisas começam a ficar evidentes nessa ação. Um dos discípulos, Pedro, permite que o seu ar de arrogância flua de dentro dele, e ele vai lá e corta a orelha de alguém que não deveria cortar. De repente, esse mesmo discípulo, que tinha prometido fidelidade a Jesus, nega-o 3 vezes. De repente, os outros discípulos, todos no momento de crucificação, fogem, sabe-se lá para onde. Somente João fica ali, e mesmo assim, morrendo de medo. Porque muitas vezes eles não estavam fortalecidos. E é uma palavra que diz assim, olha, só o verdadeiro engajamento espiritual nos deixará prontos para a hora do ataque. É um engodo a gente viver uma vida achando que o diabo não está tentando contra as nossas vidas.
É um engodo, nós não percebemos que constantemente tem alguma coisa que tenta nos tirar do foco. Mas quando eu me preparo para isso, o diabo vai se levantar contra mim, mas ele vai se levantar para cair. Não vai haver circunstância alguma suficiente para me derrotar, porque eu estou fortalecido na presença do Senhor. Então, esse processo que a Bíblia diz, que Jesus chama da oração, é importantíssimo. Eu preciso me cuidar para que eu não venha cair em tentação. E eu vou dizer uma coisa também para você, meu irmão, minha irmã. Talvez a área que a gente tenha mais sucesso hoje em dia, a área que a gente se entendeu como mais forte, se torne a área mais fraca de nós. Porque muitas vezes nós estamos tão centrados nisso, nós estamos tão seguros nisso, que vem uma circunstância e muda os parâmetros da nossa vida, e naquilo que a gente era bom, se torna a pior das situações possíveis. O marido só é bom não quando ele acredita que ele é fiel, mas quando ele se cuida, ele se prepara para todo o tempo. Uma esposa da mesma forma, um cristão da mesma forma, é quando ele constantemente está preparado na presença do Senhor. A segunda coisa, agora são os ataques internos. No versículo 41, Jesus faz uma oração, ele diz assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, faça-se ou cumpra-se a tua vontade. Jesus queria estar no centro da vontade de Deus, mas como nós estamos vendo, estar no centro da vontade de Deus não é tão simples. Até porque nós temos um inimigo pior do que o diabo para nos tirar do centro da vontade. Você sabe quem é o pior inimigo? O pior inimigo para fazermos a vontade de Deus se chama eu mesmo, porque eu quero fazer a minha vontade. Há uma guerra aqui dentro, entre fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus. E aí o diabo tem pouca influência nisso. O diabo é o tentador. Agora é uma questão interna, é uma questão que eu tenho que resolver dentro de mim mesmo. Então nós vamos lutando constantemente com essa ação. E aí, nós vamos sendo envolvidos muitas vezes pelos nossos desejos, pelos nossos sentimentos, por aquilo que aplaca o nosso coração. Você imagina que Jesus, nesse momento, ele estava nesse sofrimento e em nenhum momento ele tinha prazer nisso. E talvez seja uma das nossas dificuldades, é porque a nossa cultura brasileira, ela nos leva a fazer aquilo que é gostoso. E a gente nem percebe isso e a gente começa a passar essa ideia para os nossos filhos. Esse dia eu tive que ter essa conversa de pai. Sabe como é que é? Meu filho, faz aquela coisa, tal. Ah, pai, mas eu não gosto, não quero. Daí o pai tem que aparecer e dar o sermão de pastor. Meu filho, não dá para fazer tudo o que a gente quer. Você imagina se você for para a escola só a hora que você quiser. Imagina se eu for trabalhar só a hora que eu quiser. Eu não vou fazer, mas eu já entendi que tem coisas que eu tenho que fazer, goste ou não goste. Porque é o melhor. Então muitas vezes a gente tem exatamente essa dificuldade de entender os planos e os propósitos para as nossas vidas. E nós queremos colocar na evidência. Quando Jesus diz assim, afasta de mim esse cálice, o cálice aqui não é a representação bonita que nós temos na Santa Ceia, mas era a representação da ira de Deus. E quem quer lidar com a ira de Deus? Nem o próprio Jesus gostaria disso. E naquele momento ele se sente como pesado isso, ele se sente como árduo, como amargo, como muito duro. E ele quer sair dessa situação. Mas aí ele confronta a sua vontade dizendo, Senhor, cumpra em mim a tua vontade e não a minha. Porque a minha vontade é de desistir de tudo isso. Quem nunca teve vontade de desistir de algo? De um ministério, de servir a Deus. Quem nunca teve vontade de desistir da sua própria família? Quem nunca teve vontade de, vou largar tudo aqui, vou mudar para outra cidade e vou ficar lá no sombra e água fresca, como se fosse possível? Quem nunca? Nós lidamos com isso frequentemente. É um conflito interno. E principalmente nessa relação que Jesus teve, geralmente é a nossa, porque o nosso corpo humano, a nossa alma humana, ela pede um lugar de conforto. Ela pede um lugar de tranquilidade. E aí é o grande equívoco que nós lidamos, e eu estou falando aqui, nós crentes, lidamos constantemente, como se é possível um lugar que eu não vou ter mais problema. Viver o Evangelho vai te trazer problema.
Viver o cristianismo de verdade vai te trazer algumas dificuldades. Isso é inerente. Eu sempre falo o seguinte: você quer denunciar os outros que trabalham com você sem dar um pio? Seja honesto nos seus negócios. Cumpra os horários. Alguém vai se aborrecer com você. Alguém vai falar que você está querendo puxar o saco do seu patrão, da sua patroa. Alguém vai tentar te derrubar porque você está denunciando que ele não é assim. Então, viver o que é correto já é um processo a qual nós demonstramos o erro. Então, viver o Evangelho vai demonstrar também uma situação de catástrofe, vai demonstrar um aspecto ruim. E muitas vezes a gente lida com essa situação. Quantas e quantas vezes nós não pensamos em desistir? Quantas e quantas vezes nós não pensamos em abrir mão e tentar um lugar mais conforto? Mas não é possível. E Jesus tinha tanto entendimento disso, que ele se colocava em oração. E a partir do momento que ele se colocou em oração, e ele sofreu, e ele chorou lágrimas de sangue, ele suou sangue naquele lugar. Mas quando ele se levantou, ele levantou com o propósito de seguir até o fim, custe o que custar. Tem algumas coisas, meu irmão, minha irmã, e os mais velhos vão entender isso com mais facilidade, que a gente já não tem mais opção. Eu não tenho opção de falhar como pai, porque se eu falhar, a tendência é que meus filhos também falhem na vida. Se eu fraquejar, eu vou levar gente comigo. Se eu fracassar como pastor, eu vou levar pessoas comigo. Embora a gente diga que não é para olhar para o pastor, é para olhar para o Cristo, mas a referência se torna a esse ponto. Então o retroceder, o pensar em desistir, não é uma possibilidade. A possibilidade que nós temos é colocar diante do Senhor. E vai ter alguns momentos que você vai orar: Senhor, está meio pesado. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas antes, cumpra em mim a tua vontade. Faz aquilo que tu queres. Essa é a oração que nós precisamos ter. Essa é a relação que nós precisamos ter diante do Senhor. E você vai ter essa oração algumas vezes durante o teu caminhar, se você for fiel a Deus. Algumas vezes nós vamos passar por essa situação. Não há nenhum lugar na Bíblia que te prometa a vida fácil. Não há lugar nenhum na Bíblia que diz que você não vai ter dificuldade. Mas tenha por certo que há muitos lugares na Bíblia que diz que Deus vai estar com você em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer situação. Levando inclusive a vitória. O terceiro aspecto da oração é que nós vamos receber auxílio do alto. Há uma provisão divina. Diz lá no versículo 43, o que aconteceu lá? Veio um anjo e auxiliou Jesus. Veio um anjo e abençoou Jesus. Veio um anjo, ele deu condição agora de vencer essa ação. Deu um encorajamento, é a palavra correta, que está descrito aqui, que o anjo vem sobre Jesus. E essa é a provisão divina do Senhor. Eu digo que há alguma coisa que nós precisamos encontrar no nosso coração, que as questões naturais da vida são menos importantes do que as questões sobrenaturais. E a gente precisa aprender a viver o sobrenatural de Deus. E a oração é uma expressão sobrenatural, e a ação de Deus sobre nós é uma expressão sobrenatural. O sobrenatural não quer dizer que nós vamos negar o natural. Aliás, ao contrário. Quando Deus está sobre nós vamos pensar melhor, nós vamos agir melhor, nós vamos tomar as decisões de forma correta, aquilo que cabe a nós. Então esse é um posicionamento muito importante. Mas nós precisamos entender que o nosso natural, ele por si só, ele vai encontrar os seus limites. Ou você tem resposta para tudo. Eu gosto de trabalhar com os adolescentes, assim, a gente teve uma tese aqui de criar a família perfeita. E na família perfeita a gente ia pegar os 2 melhores alunos, um homem e uma mulher, os 2 melhores alunos de psicologia da USP, ia converter eles, depois ia casar. Porque depois que a gente casasse, ele ia ter filho perfeito, não ia ter? Quem garante? Não dá. A gente precisa ler, a gente precisa estudar. Eu preciso tentar entrar no mundo dos meus filhos, eu preciso tentar entender a vida, olhar com os óculos da vida, da minha esposa, dos membros da igreja, eu preciso fazer isso. Mas por mais que eu estude, por mais que eu me aperfeiçoe, vai chegar um momento que eu não vou ter resposta. E eu como pastor não tenho muito medo disso não.
que tem hora que as pessoas querem uma resposta do sim ou não. Mas de repente alguém chega, pastor, por que está acontecendo isso, aquilo? Por que isso e aquilo outro aconteceu na minha vida? Eu digo, eu não sei. Essa é uma resposta que você vai ter diante de Deus. Porque a minha capacidade intelectual, ela é limitada. E eu digo sempre assim, uma das coisas que eu sempre me deparei no meu ministério, aliás, foi a primeira coisa, aliás, é a coisa que corriqueiramente eu me deparo é com os meus limites. Muitas vezes a gente acha que o fato de ter estudado teologia, o fato de ter conhecimento bíblico facilita alguma coisa. Obviamente são ferramentas, mas existem alguns momentos que isso não resolve. O que resolve é quando eu me coloco diante do Senhor. E frequentemente eu tenho visto a ação de Deus na minha vida de forma sobrenatural. Tem de vez em quando alguém chega assim, pastor, mas você está lendo muito. Eu falei, estou lendo muito menos do que eu preciso, que eu deveria. Mas eu tenho recebido muito mais daquilo que Deus revela do seu trono de graça. E aí essa palavra vai sendo comunicada. E Deus vai direcionando essas coisas. Porque por mais inteligente, e é bom que seja inteligente, por mais formado que eu seja, as questões sobrenaturais é que vão direcionando as nossas vidas. Eu fui a um hospital lá, até citei isso para vocês, lá na Coreia do Sul, e esse hospital evangélico tem um momento em que os médicos fazem a sua oração. Eles são especialistas nas cirurgias que vão fazer, mas ali estão reconhecendo a dependência de Deus. Até porque um bom médico sabe também que ele é limitado, ele não vai resolver todas as questões, não há cura para todas as coisas. Não há um procedimento perfeito se não for envolvido pela graça de Deus. Você pai, você mãe, não adianta você tentar simplesmente colocar os seus filhos nas melhores escolas, se você não tiver o direcionamento de Deus, não contar com a graça de Deus, com o sobrenatural de Deus. Não adianta só você trabalhar, produzir, ter riqueza, mas vai chegar um momento que as coisas mais importantes da vida, o teu dinheiro não vai conseguir comprar. Então eu me volto para aquilo que é sobrenatural de Deus. E tem muita coisa que nós precisamos aprender a entregar diante do Senhor e descansar. Há muita coisa que eu preciso aprender a colocar no altar de Deus e esperar a providência da sua parte, o seu agir sobre cada um de nós. Então, 3 benefícios para a gente não cair em tentação, para a gente estar no centro da vontade do Senhor, para receber auxílio do alto, é ter momentos individuais de oração. Mas é interessante que Jesus não simplesmente fez essa oração naquele momento de dificuldade. Nós reconhecemos que a tensão era muito grande, a ansiedade é muito grande, mas no versículo 39 diz que Jesus fazia isso sempre. Jesus costumeiramente se colocava para orar. Presta atenção, você está falando de Jesus. E Jesus tinha necessidade de constantemente colocar a sua vida de oração. Então eu, por exemplo, quando olho para esse texto, eu me comparo. Se Jesus precisava, o quanto que eu preciso orar. Jesus coloca isso. Então Jesus tinha o hábito da oração. Mas a pergunta é, o que precisa acontecer para que se tenha um hábito de qualquer coisa? Porque vamos dizer aqui, eu sei que tem uns irmãos e irmãs que estão tentando adquirir novos hábitos. O médico diz, ou muda os hábitos ou faz alguma coisa, ou ter algum outro procedimento. Então a gente vai buscando a mudança de hábito. Quando a gente começa a mudança de hábito, é terrível. É terrível. Uma vez, a médica disse para mim, você tem que parar de tomar Coca-Cola, refrigerante. Ela perguntou, você gosta de Coca-Cola? Eu disse, vixe. E quem me conhece sabe que 2 litros de Coca para mim era fichinha. É um negócio, né? Tomava no canudinho, não precisava nem de copo. Era assim. Quando a médica me disse isso, eu comecei a ter vertigem. Sonhava com Coca-Cola. Ficava vendo ela geladinha assim. Fui para um lugar lá, um calor no rio, lá no Guaporé, lá em Costa Marques. Alguém abriu uma Coca-Cola gelada, fez aquele barulhinho, né? Tss. E aí começou a dar uns comichão, começou a dar uns negócios estranhos. Foi difícil. Mas tá, passou o tempo, eu não pus Coca-Cola. Mas eu pequei. Quando eu estava indo lá para a Coreia,
nós paramos ali em São Paulo, aliás, eu parei em São Paulo, e aí no hotel lá falaram assim, olha, pede um lanche nesse lugar aqui, eu liguei lá pedindo lanche. Mas sabe quando vem um lanche que a cara dele não está boa? Você olha assim, esse negócio não está bom. E eu pensei, para eu passar mal aqui, depois eu vou entrar num avião, ficar 24 horas lá, vai ser complicado, o que eu vou fazer? Daí eu perguntei, você tem água com gás? Estamos sem falta. Você tem água tônica? Não tem. Você tem alguma coisa assim que parece um suco? Não tem. Só tem refrigerante. Daí eu olhei lá na geladeirinha, lá, falei assim, vai ter que ser essa coca aqui. Vou ter que pecar. Daí eu fui comendo lá o lanche, estava com fome, e fui tomando a coca. Você acredita que eu não dei conta de tomar uma latinha? Porque começou a me agredir. E aí eu dei a parada e também já não tomei mais. Daí eu já pedi perdão ao Senhor e agora estou recobrado nessa condição. Hábito. Eu achava que era impossível alguém comer uma refeição sem tomar uma Coca-Cola. Eu achava que isso era impossível. Mas agora esse novo hábito, inclusive, me coloca numa outra condição. Eu, de novo, sei de pessoas aqui que mudaram radicalmente o seu hábito e hoje diz, é possível. É possível. Mas quando a gente tem dificuldade de encarar o hábito, a gente começa a arrumar desculpa, a gente começa a se vitimizar, como preguei anteriormente. Nós começamos a nos vitimizar, eu não vou conseguir, isso não é para mim. Mas na verdade tudo é um processo que nós precisamos querer. Então tem algumas coisas. O que é preciso para ter um hábito? Eu coloco algumas delas. Primeiro, eu preciso praticar constantemente. Há um especialista que diz que quando você repete por 21 dias alguma coisa, você começa a criar um hábito. Seja de leitura, seja de comida, seja de qualquer coisa. Você começa a repetir isso, por 21 dias começa a criar um hábito. Tem um pessoal aí também que o médico mandou caminhar. Primeira vez que caminha, dói tudo as costas, as pernas, fica ali, tem que fazer alongamento. Depois que você tem uma prática, você sente falta. É a constância daquilo que nós praticamos. Então a vida de oração de Jesus era uma prática constante, era um processo de disciplina. Segunda coisa, era uma consciência de necessidade. Porque ninguém tem que te obrigar a comer. Porque você sabe que se você não comer, você vai ter um problema. Ninguém tem que convencer você a tomar água. Pelo menos quando a sede bate. Porque a gente sabe que é uma necessidade. Então, por aquilo que eu realmente reconheço como uma necessidade, eu vou colocar isso em prática. É o senso de prioridade. Eu sei qual que é a prioridade na minha vida. E por fim, é quando o negócio vai muito além da nossa vontade. A gente tenta perseverar nesse aspecto. Meu irmão, minha irmã, tem algumas vezes que a gente vai orar sem vontade. Tem algumas coisas que o celular vai bater 5 horas da manhã e eu vou querer brigar com o travesseiro. Eu vou querer jogar o celular na parede. Mas quando eu entendo aquilo que é importante, eu vou perseverar, eu vou buscar, eu vou crescer. Eu vou ter essa conversa, esse diálogo com o Senhor. E aí, quando vieram os dias difíceis, a gente vai lidar com isso. Eu confesso que em algum tempo atrás eu cometi o pecado de julgar as pessoas em outros lugares. Em determinado momento, quando a gente tinha algum momento de oração e vinha uma determinada pessoa que nunca veio, a gente falava assim, o negócio está feio para aquela pessoa, porque ela veio orar, veio numa vigília, veio numa oração pela manhã, o negócio deve estar muito feio. Mas na verdade, de verdade, eu acabei com esse processo na minha vida de não julgar as pessoas. Mas é verdade que muitas pessoas só conseguem se aproximar diante de Deus no momento de dificuldade, no momento que ela percebe que ela não tem mais nada. Mas quando eu percebo antes de qualquer coisa que a minha intelectualidade não resolve, eu já me entrego e já antecipo um monte de problemas, um monte de situações, porque eu entendo a importância disso na minha vida. Deus vai trabalhando isso no nosso coração. Mas também existe o outro lado. Diz o texto bíblico que os discípulos dormiram quando Jesus estava orando. E é interessante porque muitas vezes a Bíblia não faz esse relato de sentimentos, mas nesse texto ele faz. Diz que os discípulos estavam dormindo de tristeza.
como é isso? Como que alguém dorme de tristeza? Como é isso alguém envolvido nesse processo? Agora, claro, existem alguns contextos dentro desse dormir e dentro dessa tristeza que a gente pode colocar. Alguns processos, por exemplo, é o sentimento de abatimento da alma. A pessoa está tão desesperada, a pessoa está tão entristecida, que ela vai buscar um momento de recolhimento, ela vai tentar um isolamento, não para confrontar, mas um isolamento para fugir dos seus problemas. Quantos de nós já não fizemos isso? De tentar buscar um outro lugar, um outro ambiente, para que eu não lide com as minhas mazelas, que eu não lide com os meus problemas. O homem é muito craque nisso. O homem, quando o negócio está muito tenso para o lado dele, sabe o que ele faz? Ele conta uma piada. Ele dá um jeitinho de criar uma gracinha para que as pessoas fujam da tensão. A mulher também tem a sua zona de fuga, que é o choro, mas o choro, ele liberta a alma. O homem, muitas vezes, ele fica se segurando nesse ambiente. Então, a gente vai lidando com esse processo. Também o dormir pode significar um processo de cansaço, e que muitas vezes a gente se entrega em meio às lutas. A gente desistiu de orar pelo filho, ou ora pelos filhos apenas como um aspecto protocolar. A gente desistiu de viver uma vida de crente de verdade, porque encontrou algumas barreiras, já se passaram o tempo, e a gente está cansado. A gente até faz, mas está cansado. A gente está até próximo de Jesus, mas está cansado. A gente está até próximo da oração, mas se entrega. E por fim, o próprio conceito de dormir, é o conceito de morte espiritual. É quando a gente, como aqueles homens estavam, prestes a jogar tudo para o alto, a voltar a pescar, prestes a voltar à vida de antes, prestes a retroceder na nossa caminhada. A gente faz isso muitas vezes na vida espiritual, a gente faz isso em relação aos nossos sonhos. Mas quando eu aprendo a lidar com isso, a superar, a confrontar na presença do Senhor, todas essas coisas vão sendo mudadas na minha vida. Percebe que, de novo, nem sempre a oração é um aspecto fácil. Tanto que Jesus, nesse momento de fragilidade, ele tenta levar os seus discípulos com ele, numa expectativa talvez, de que eles pudessem auxiliar de alguma forma, pudessem o animar a essa condição. Mas muitas vezes as pessoas estão enfraquecidas nesse conceito, porque elas já se entregaram. E aí eu quero repetir algo que falei na última pregação. Muitas vezes nós somos vítimas, porque alguém cometeu injustiça conosco, porque as circunstâncias não nos são favoráveis, porque nós estamos acometidos de alguma enfermidade, mas o nosso grande erro é nos vitimizar, é assumir essa condição e impedir a cura nas nossas vidas. Mas quando nós confrontamos tudo isso na presença do Senhor, nós somos restaurados. Tanto é que Jesus não estava imune de forma alguma aos seus sentimentos. A Bíblia mostra Jesus com tristeza, aliás, a tristeza tão profunda, e que depois Augusto Cury foi explicar um nível de ansiedade, um nível de estresse tão grande, que ele lacrimeja sangue, que ele soa sangue, algo que a gente provavelmente nunca viu. Ele estava nessa situação muito grave, mas ele não foi por Facebook, ele não foi para a vizinha, ele foi para Deus. Ele se colocou no momento a sós com o Senhor, para confrontar a sua ansiedade. E ele levantou de forma completamente diferente. Ele continuava tendo que enfrentar todo aquele processo de luta. Ele continuou lidando com a cruz, mas ele entendia que aquilo era a sua missão. Ele estava libertando a multidão, libertando a humanidade, libertando a cada um de nós. Então ele prosseguiu. Tem alguns aspectos das nossas vidas, de novo, que nós vamos até orar para o Senhor. Senhor, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas antes de qualquer coisa, cumpra em mim a tua vontade. Você tem identificado qual é a vontade de Deus para a tua vida? Você tem identificado o processo e o projeto de Deus para que você venha produzir libertação, restauração? Você já identificou que algumas pessoas dependem de você? Você já identificou que alguns projetos e projetos grandes de vida dependem da tua posicionamento, da tua ação?
O pensar em desistir, o pensar em abrir mão de tudo, é completamente humano. E o diabo tenta isso contra nós, mas quando a tentação vem, nós nos prostramos diante do Senhor, e a gente não cai nessa tentação. Em alguns momentos a gente vai lidar com essas intempéries da vida, a gente vai se sentir enfraquecido, os nossos sentimentos não são dos melhores, mas eu vou para a presença de Deus, e Deus estabelece em mim, e eu entendo a vontade do Senhor, eu entendo o cumprimento dEle para a minha vida, e eu não penso mais em desistir. Estou disposto a enfrentar toda e qualquer circunstância, mas principalmente, quando eu coloco em oração, vem o anjo do Senhor, a intervenção divina sobre a minha vida, e vai me conduzindo. Eu sei que muitos aqui já experimentaram, de momento que você não tinha intelectualmente uma solução para um problema, e você vê o problema resolvido, ou sendo resolvido, e você diz assim, só pode ser Deus, e é. Deus vai agindo de forma sobrenatural sobre cada uma das nossas vidas, e nós vamos entendendo o poder de Deus, a ação de Deus sobre cada um de nós.